Pois bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nossos irmãos em Cristo. E acabei de me levantar da oração aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Família Central, e estou passando aqui na nossa secretaria para gravar esse vídeo a respeito de um assunto que tem o seguinte tema: a igreja e suas proibições. Por que este tema ou este assunto? Porque há muitas discussões a respeito disso. As pessoas começam a perguntar: sua igreja proíbe isso? A igreja fulano proíbe isso? Por que proíbe isso? Enfim. Então, a igreja e suas proibições. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando sobre o que é a igreja. Igreja não é religião. E hoje eu quero falar sobre a igreja e suas proibições. Este vídeo ele é direcionado mais aos membros da nossa igreja. Igreja deve ser, que é a Assembleia de Deus Família Central. Então esse vídeo é mais direcionado a nossos membros, obreiros, que congregam conosco no Templo Sede, também nossas filiais. Eu quero deixar aqui um texto da Bíblia Sagrada, Mateus 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse essa palavra? O próprio Jesus. Ele disse: minha é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, ele está dizendo que ele é o dono da igreja. Quando ele usa essa expressão, minha é a igreja, ele está se colocando dono da igreja, senhor da igreja, salvador da igreja, fundador da igreja. Então a igreja ela não tem dono aqui na terra, porque a igreja ela é universal. Ela é universal. O que se define aqui na terra como igreja são os títulos que separam as denominações. Então, a igreja ela é única e ela é universal e só tem um dono, que é Jesus, certo? Os pastores são mordomos, é chamado de anjos da igreja. São pessoas que Deus constituiu, os pastores, para cada um tomar conta de uma parte da igreja, certo? Mas a igreja é uma só, ela é universal. E Jesus é o cabeça dessa igreja, ele é o dono dessa igreja, porque foi ele que morreu na cruz por todos nós. Então vamos lá, a igreja e suas proibições. A igreja, ela é um organismo vivo e ela é uma organização. E a igreja, como organismo vivo, ela tem Jesus como cabeça. A igreja, como organização, ela tem pastores que são líderes, que administram essas igrejas, certo? Então, a igreja, como organização, ela tem um estatuto. Toda igreja organizada tem um estatuto. Além da Bíblia, que os pastores usam para ensinar, doutrinar a igreja, além da Bíblia, que é o nosso estatuto divino, a igreja tem um estatuto social, que é o estatuto que rege as normas da igreja, de como o pastor deve administrar, liderar a igreja, o que os membros têm que obedecer, o que os membros têm que fazer para se tornar membro daquela igreja, enfim. Então, quando a pessoa sai de uma denominação para outra denominação, ele vai encontrar, às vezes, algumas dificuldades. Por quê? Porque o estatuto de uma denominação, ela é diferente da outra denominação. Por exemplo,
O Estatuto da Igreja Batista diz uma coisa para os seus membros. O Estatuto das Igrejas da Assembleia de Deus diz outras coisas para os seus membros. O Estatuto de Deus de Amor tem normas diferentes da Assembleia de Deus. O Estatuto da Igreja Cristã no Brasil tem normas diferentes também para os seus membros da Assembleia de Deus. A presbiteriana, também o Estatuto, tem normas diferentes. Então, cada denominação, o seu Estatuto tem normas diferentes para os seus membros. Então, quando a pessoa sai de uma denominação para outra, ele tem que se adequar às normas daquela igreja que ele está indo. Não é a igreja que tem que mudar o estatuto, as normas do regimento interno, para que aquela pessoa seja membro daquela igreja, não. É quem está chegando com seus costumes diferentes, suas normas diferentes, tem que se adequar aonde ele quer ficar. Se ele não quer ficar ali e cumprir as normas estatutadas daquela igreja, estabelecida pela diretoria, ele vai procurar uma igreja que ele se adapte e que esteja dentro do estatuto daquela igreja. É a pessoa que tem que mudar para ir para uma denominação, não é a denominação que tem que mudar por causa de um grupo de pessoas. Certo? Estatuto, ele é lei, ele é registrado em um cartório, certo? Que deve ser cumprido pela diretoria da igreja e pelos seus membros. Não se muda estatuto por causa de um grupo de pessoas que não concordam. Aqueles que não concordam, vai procurar um lugar que se possa adaptar às normas estatutárias da igreja, certo? Então, a igreja, ela não proíbe nada. A igreja, vou repetir, a igreja, ela não proíbe nada. A igreja, simplesmente como denominação, como organização, ela tem um estatuto que rege as suas normas e as suas leis. E cada membro, ou melhor, cada pessoa que se tornar membro dessa igreja precisa estar de acordo com o estatuto, porque o estatuto é se cumprir, certo? O estatuto é para se cumprir. É o que rege como o pastor deve administrar a igreja, como é a diretoria, a data da eleição e posse para os novos diretores. Enfim, tudo está no estatuto da igreja. Então, a igreja e suas proibições. Então, as igrejas que proíbam, ou melhor, que proíbem alguma coisa, essas igrejas estão fora do padrão da Bíblia, porque nem a Bíblia proíbe nada. A igreja não proíbe, nem a Bíblia proíbe nada. Se tem alguma denominação que proíbe alguma coisa, de acordo com a Bíblia, estão errada. Por quê? Porque nem a Bíblia proíbe alguma coisa. Mas, pastor, se a Bíblia não proíbe, então, por que as pessoas não podem isso, não podem aquilo? A Bíblia não proíbe. A Bíblia impõe condições. Entenda isso. A Bíblia impõe condições. Se a pessoa vem para uma igreja, aceita Jesus, e ele quer ir para o céu, uma decisão dele. Não, eu passei a crer na Bíblia, creio que existe o céu e quero ir para o céu. Então a Bíblia vai impor condições para você ir para o céu. Por isso que em Mateus capítulo 16 e o versículo 24, deixa eu ler para você aqui, Mateus 16, versículo 24, diz assim, olha: então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser, se alguém quiser, nem é obrigado. Não existe proibição. Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus está impondo condições. Condições. Se alguém quiser seguir a Ele, se alguém quiser seguir a Ele, servir a Ele, Ele está impondo uma condição. Ele não está proibindo nada. Mas não, se alguém quiser, isso é por livre e espontânea vontade, é livre-arbítrio. Se alguém quiser me seguir, a primeira condição é renunciar a si mesmo e depois tomar a cruz e seguir. Não havendo renúncia, não tem como seguir a Jesus.
Então Jesus impõe condições e não proibição, certo? E outro texto importante aqui é 1 Coríntios 6 e o versículo 12. Vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Ou seja, você tem um livre-arbítrio de escolha, de decisão, certo? Você pode fazer como cristão da sua vida, se quiser ir para onde quiser, fazer o que quiser. A Bíblia não te proíbe nada. O que a Bíblia faz é impor condições e limitações. Aqui a Bíblia está colocando limites. Ou seja, você pode fazer a sua vida se quiser, praticar o que você quiser. Agora, se você quer ir para os céus, ter a salvação, fazer parte de uma igreja, aí existem limites. Existem limites. Certo? Nem tudo você acha que é certo. Nem tudo você quer fazer, você pode fazer. Se você quer ir para o céu. Então a Bíblia impõe, Jesus impôs condições e a Bíblia impõe condições e limites. Certo? Então a igreja ela não tem proibições. A igreja impõe limites e impõe condições para você ir para o céu. Qual a condição? A condição de ir para o céu é o caminho estreito. E o livre-arbítrio, sem proibições, sem impor nenhuma condição, é o caminho da perdição, que é o caminho largo. Então você tem direito de escolher qual caminho você quer seguir, qual denominação que você quer fazer parte dela, porque hoje existe denominações, organização religiosa para todo tipo de gosto. Se você quer ser um cristão sufista, viver só na praia, certo? Existe a bola de neve, certo? Enfim, existe igreja de todos os tipos, né? São seitas e mais seitas, heresias e mais heresias, certo? Hoje a maioria dos cristãos não tem mais identidade. Você encontra com uma pessoa, um cristão na rua, você não sabe se ele é crente ou se é descrente. Esse cara barbudo, cabeludo, né? E, enfim, os cristãos de hoje não têm mais identidade. Até mesmo membros da Assembleia de Deus, muitos não têm mais identidade. Por quê? Porque anda de acordo com o mundo. E a igreja, ela só é igreja porque ela é diferente. Em tudo. Em tudo. A Bíblia diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Malaquias 3,18 diz o quê? Malaquias 3,18 diz que outra vez vereis diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então sempre tem que haver diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Então a igreja ela não proíbe nada, ela impõe condições se você quer ser membro do corpo de Cristo. Certo? E cada igreja ou denominação tem o seu estatuto. Se você é membro daquela igreja, você precisa se enquadrar as normas e regimento interno daquela igreja. Se você não quer se enquadrar, quer andar de qualquer jeito, quer andar do jeito que você acha que é certo ou errado, você vai procurar uma denominação que você possa se enquadrar no estatuto dela. Exemplo, a nossa igreja tem um estatuto e tem normas internas. Exemplo, estou falando isso para os membros da nossa igreja, a DFC, bebedores e suas filiais. Não estou dizendo isso para outras igrejas. Cada igreja tem seu líder, seu pastor, cada um ensina da forma que quiser e enfim, né? Estou falando para nossos membros. Na nossa igreja existe uma norma interna. Não são proibições, são normas internas. São normas internas que
foi colocado para assumir a nossa igreja. Por exemplo, obreiros. Quando eu falei obreiros, falamos de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. São os obreiros da nossa igreja. Os nossos obreiros são normas internas, não podem andar cabeludo, andar barbudo, não pode andar sem camisa, não pode andar de bermuda. Não podem. Por quê? Porque nós precisamos ter identidade. Identidade. Agora imagine um pastor de bermuda sem camisa, irmão, na rua. Quem vai saber que o camarada desse é pastor? Imagina um pastor cabeludo e barbudo, com um brinco na orelha, cheio de tatuagem. Quem vai saber que esse camarada é pastor? Que identidade esse cara tem como pastor? Imagina um membro da igreja, cabeludo, barbudo, brinco na orelha, todo cheio de tatuagem. Quem vai saber que esse camarada é crente? Que é um servo de Deus? Se a Bíblia diz, nós temos que ser diferente. Diferente da maneira de falar, de comportar, de vestir. Temos que ser diferente. Então, nossa igreja não existe proibições, existem normas internas. Quem quer ser obreiro da nossa igreja precisa adequar nossas normas internas da igreja. A igreja não pode perder a identidade de Assembleia de Deus. Certo? Assembleia de Deus é Assembleia de Deus, Deus amor é Deus amor, cristão no Brasil é cristão no Brasil, universal é universal, mundial é mundial, batista é batista, presbiteriano é presbiteriano. Cada igreja tem suas normas estatutárias, certo? Tem seus costumes, diferente do outro. Então, nenhuma igreja muda as suas normas por causa de alguém que chega e não concorda com aquilo. Não existe isso. Outra coisa, os bons costumes, a Bíblia fala de doutrinas e fala também dos bons costumes. Pastor, esse negócio de bom costume não salva. Não salva. Verdade, os bons costumes não salvam, mas os bons costumes são de Deus, porque os bons costumes traz identidade para quem é crente, para quem é cristão. Pastor, a Bíblia fala dos bons costumes? Fala. A Bíblia fala dos bons costumes, diz que os bons costumes são de Deus. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz, não vos enganeis. As más conversações corrompe os bons costumes. Os bons costumes, as más companhias, as más conversas. Certo? Se você for congregar em uma igreja que não tem os bons costumes, daqui a pouco a maioria também está andando fora dos bons costumes. Se você for congregar numa igreja que não tem uma boa doutrina, uma sã doutrina, daqui a pouco você também está andando fora da doutrina. Porque as más companhias, os falsos ensinos, as falsas ideologias, corrompem aqueles que estão dando certo, tiram do caminho que estão dando certo. Certo? Então, os bons costumes são de Deus. Os que não são de Deus são os maus costumes, irmãos. Quando a gente fala em bons costumes, estão falando de cabelo, de barba, de joias, bijuterias, de roupas. Tá? Roupas. Mas, pastor, o que a Bíblia proíbe sobre roupa? A Bíblia não proíbe nada, irmãos, como volto a dizer. A Bíblia põe condições para quem quer servir a Deus. A Bíblia diz que as mulheres devem se vestir com pudor. O que é pudor? Significa vergonha. Que tipo de roupa o cristão deve usar? Roupas que sejam decentes, que não mostrem a nudez, certo? Que não exponham o seu corpo ao ridículo, a sexualidade. Tanto homem para mulher. É isso que a Bíblia ensina. Agora, a igreja tem suas normas internas. A questão dos bons costumes. E isso deve ser obedecido. Tá? Então, os nossos obreiros
que se quiser ser obreiro da nossa igreja, tem que andar dos bons costumes. Tá? Outro grupo da nossa igreja também, que tem que andar dos bons costumes, se quiser, são as mulheres, são as irmãs da igreja, que queiram fazer parte do círculo de oração. Tem que andar nos bons costumes da igreja. Certo? Esposa de obreiro deve andar também nos bons costumes da igreja. Então, agora, o que nós aceitamos, não concordamos, mas aceitamos pessoas fora dos bons costumes, é pessoas que vêm de outra igreja. Membros que vêm de outra igreja, a gente recebe. Do jeito que eles vêm, a gente recebe. Certo? Recebe, eles vão tomar a ceia, se tornar membro da nossa igreja. Agora, o que essas pessoas que vêm de outra igreja, que não têm os nossos bons costumes, nós recebemos como membro. O que eles não podem na nossa igreja ADFC é o quê? Ter cargos importantes. Não pode. Qualquer membro da nossa igreja, para ter cargos importantes, tem que se adequar aos bons costumes da nossa igreja. Agora, se a pessoa vem de outra igreja, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja cristã no Brasil, qualquer outra denominação que não tem os nossos costumes, nós vamos receber essas pessoas como membro. E vamos colocar em comunhão, vai tomar ceia com a gente, vai adorar a Deus com a gente, enfim. Só que essas pessoas não vão ter cargos na nossa igreja. Vão simplesmente ser membros da igreja. Porque para ter cargos importantes, tem que se adequar às normas internas da nossa igreja. Tá certo? Então nós, a nossa igreja não proíbe nada, a nossa igreja impõe condições. Certo? Tem muita coisa que eu sou contra. Eu sou contra, não sou a favor. Mas nós toleramos a nossa igreja, não concordamos, apenas toleramos, certo? Às vezes algum membro da nossa igreja, alguns usam às vezes um brinquinho, alguma coisa assim, novo convertido, usa um brinquinho. Tem uns crentes desobedientes também, que às vezes umas irmãs que usam um brinquinho, mas nós não concordamos, irmão. Alguns irmãos, às vezes, saem de bermuda na rua, membro da igreja, mas a nossa igreja, nós não concordamos com isso. A nossa igreja não tem tais costumes, tá? Então, isso aqui eu quero deixar bem claro para os membros da nossa igreja, que ainda não sabem, os recém-chegados, tá? Que a nossa igreja tem os bons costumes, certo? E o grupo que deve andar nos bons costumes são obreiros, mulheres de obreiros e irmãs que querem fazer parte de oração. As demais pessoas, nós toleramos alguma coisa nesse sentido, certo? Mas não quer dizer que nós abrimos mão dos bons costumes, não. Todos devem andar nos bons costumes da doutrina da Assembleia de Deus no Brasil, tá certo? E agora, se algum membro da nossa igreja, anda fora dos bons costumes, isso são alguns membros. Mas a igreja, ela não abriu mão dos bons costumes e da sua sã doutrina, tá bom? Então, os novos convertidos é tolerante, pessoas que vêm de outras igrejas que não têm o nosso costume é tolerante, a gente receber eles em comunhão, tá? Mesmo que não tenham os nossos costumes, eles vão ficar lá adorando a Deus com a gente, tomando a ceia, e a gente vai continuar ensinando, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles. Se vocês quiserem ter identidade de cristão, eles vão mudar os seus costumes. Se eles não querem ter identidade de cristão, que ninguém venha identificar que ele seja crente na rua, onde passar, é problema deles. Agora, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, irmãos do círculo de oração e quem exerce algum cargo importante na igreja não podem andar de qualquer maneira. Tem que andar de acordo com as normas internas da nossa igreja e andar nos bons costumes. Tá bom? Qualquer dúvida nesse sentido, é só entrar em contato comigo, que sou o pastor presidente da igreja, pastor Sivaldo Nunes, tá? E nós estamos aqui para esclarecer que nosso estatuto, nosso regimento interno rege dessa forma e assim temos que proceder, tá bom? Que Deus abençoe os nossos membros, a nossa sede de Bebedouro,
das nossas congregações no bairro Planalto Serrano, ali na Serra, também no bairro Santo Antônio da Serra, e nossas congregações aqui em Ares, no Baixo Quartel, também Nova Esperança. Espero que os membros nos compreendam e que os nossos obreiros nos compreendam, que os nossos pastores, dirigentes das congregações, cumpram o estatuto e as normas internas da nossa igreja. Quem não cumprir está em desobediência à nossa liderança e à nossa diretoria e descumprindo o nosso estatuto. E o maior pecado de um cristão chama-se desobedecer, a desobediência. Desobediência, ou melhor, a obediência é princípio, irmãos. A obediência é princípio da Bíblia, tá? Quem não cumpre princípios deixa de receber ou alcançar promessas. Vou repetir. Quem não cumpre princípios deixa de alcançar promessas. Obedeça seu pastor, obedeça a sua liderança, mesmo que você acha que é errado, que não precisa disso, mas se você faz parte dessa igreja, você precisa obedecer. O céu é para quem é obediente. Hebreus 13:17, leia isso. Hebreus 13:17. Está escrito: obedecei os vossos pastores, porque é eles que cuidam da vossa alma. Amém? Que Deus te abençoe. E qualquer dúvida, eu vou postar esse vídeo, tá? E você comente, pode comentar o que você acha que é certo ou errado, que você não concorda, não tem problema. Você pode comentar aí se você concorda, se não concorda. A gente vai postar esse vídeo aí nas nossas redes sociais, tá? Eu vou postar no YouTube da igreja, canal do YouTube da igreja. Você pode procurar no YouTube lá, Igreja Assembleia de Deus Família Central, e você vai encontrar esse vídeo lá. Você também pode procurar no YouTube o meu canal. Está lá, Reverendo Sivaldo Nunes. Procura lá, você vai encontrar o meu canal também. Adiciona a gente lá, se inscreve no meu canal, no canal da igreja, e você vai assistir os nossos vídeos, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe no nome de Jesus.